from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, how I love Thee. Glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for His coming. Oh, now with your hands up if we need it. I'll never forsake you. I'll never forsake you. I'll never forsake you. Because He first loved me. Bom dia, amigos. Eu certamente considero um privilégio estar aqui nesta igreja. E, de certo modo, gosto do seu nome, para começar. Ela se chama Nome de Jesus. Eu gosto disso. E eu penso que esse é o nome pelo qual fui redimido. Aquele amável nome do Senhor Jesus. E então estar aqui com meus bons amigos, reunidos aqui nesta bonita manhã de domingo, bem aqui em Phoenix. Não conheço nenhum outro lugar no qual eu preferiria estar, a não ser que fosse na glória com todos vocês. E esse é o grande evento que estamos esperando ocorrer algum dia. E recebi o chamado de um enfermo para vir aqui hoje, e estava falando ao irmão Outlaw, meu precioso amigo, e ele me convidou tão gentilmente para vir, e todos os ministros aqui em Phoenix têm sido realmente bons para mim. E eu me pergunto algumas vezes por que me mudei para Tucson. Faz 3 anos que estou lá e nunca fui convidado a nenhum púlpito. Assim, suponho que eu simplesmente tenho de fazer minhas visitas aqui a Tucson, ou aqui a Phoenix, onde me sinto bem-vindo. Bem, quem sabe eles se acostumem comigo Vocês sabem, preguei lá a outra noite e preguei por 3 horas. Não admira que eles não me peçam para voltar. Mas tenho um sentimento e tanto em meu coração por Deus e por seu povo. E sou tão lento e eu fico com medo de deixar alguma coisa de fora e não incluir o suficiente. E coloco cerca de 3 ou 4 mensagens em uma. Assim, eu certamente, a vocês que estiveram lá, peço desculpas por tê-lo segurado por tanto tempo. Eu não devia ter feito isso. E também estou alegre esta manhã por estar aqui com o irmão Carl Williams e o jovem Jimmy aqui e o coral e meus amigos, os irmãos Mosley, vejo Brad, o irmão John Sherritt e tantos amigos meus. O irmão Pat Tyler, aqui lá de Kentucky, e tantos amigos apenas para estar reunidos nesta assembleia esta manhã. Vejam, vi muitos dos meus amigos de Tucson e de outros lugares sentados aqui. Fico pensando no dia quando tudo isto estiver terminado. Então nos reuniremos onde nós nunca teremos de parar de ouvir esta excelente música, vejam vocês. Acabei de notar que o filho do irmão Williams está sentado ali atrás. Ele deu um testemunho a outra noite lá no Ramada Inn. E creio que ele tem cerca de 6 pés de altura, mas vou lhes dizer, depois daquele testemunho, achei que ele tinha 10 pés de altura. Ele simplesmente... Eu realmente apreciei o que o rapaz disse, um testemunho tão maravilhoso. Quando ouço estes excelentes jovens testificando de sua fé que está centrada em Cristo,
estou ficando velho e eu um dia vou ter de parar e ir para o lar. E ao ver esses jovens vindo, os quais estão prontos e preparando-se para continuar de onde eu deixar, e é assim que fazemos, é assim que a vida foi determinada, que uma geração subirá e pai e mãe, e eles criam seus pequeninos, e os veem se casar, e veem os netos chegarem. E depois de certo tempo, lá se vão o papai e mamãe para o pó. E então, a essa altura, os filhos estão novamente para ter os netos. E então, lá se vão eles. Mas haverá uma grande ressurreição geral um desses dias. Seremos todos chamados à presença de Deus para prestar contas do que fizemos com o que Deus nos deu, Jesus Cristo. E assim estou alegre em saber que vivi nesta geração com um grupo tão excelente de pessoas que estão ao redor do mundo que tenho conhecido. Eu simplesmente estou agradecido a Deus. E algum dia, quando minha convocação vier, bem, terei de ir me encontrar com as obras que tenho feito. Quero que todas elas sejam para a glória e honra de Deus. Há muitas coisas que estamos nos aproximando do ano novo que eu gostaria de esquecer, mas sei que as tenho confessado a Ele como erros e Ele as colocou no mar do esquecimento e Ele nunca mais se lembrará delas. Agora vejam, nós não fomos feitos desse jeito. Sempre nos lembraremos. Podemos perdoar uns aos outros, mas nós não conseguimos esquecer porque fomos feitos de modo diferente. Mas Deus pode esquecer e perdoar. Ele simplesmente consegue apagar como se nunca tivesse existido. Estão vendo? Porque Ele tem acesso a esse mar do esquecimento, mas nós não. Simplesmente pensem nisto, que Deus nem consegue se lembrar que alguma vez nós pecamos. Pensem nisso. Coral, vocês, jovens, o que me dizem disso? Deus nem se lembra que um dia pecamos. Vejam, Ele pode esquecer a coisa toda e nunca mais será trazida à memória. Isso não seria uma coisa e tanto? Este simplesmente não é lugar para piadas. Eu não creio nessa zombaria ou piadas no... Isto me faz lembrar de um amigo meu. Ele já foi para a glória, mas ele contou uma pequena história uma vez acerca de um casal que se mudou para a cidade e do campo. E eles tinham, esse jovem casal tinha um velho pai e ele estava realmente em chamas por Deus. Assim, a jovem dama, aquele era seu pai. Assim, ela tinha se relacionado com algumas pessoas de classe. Vocês sabem, onde se tem todos esses tipos clássicos de entretenimento. E assim, ela ia ter algum tipo de entretenimento aquele dia em sua casa. E seu pai, depois que almoçava, ora, ele apanhava a Bíblia e ia para a sala, ele ia um pouco, e a colocava ali, e chorava, e bradava, e gritava, e se comportava desse modo, se levantava e colocava seus óculos, e lia novamente. Então, encontrava alguma coisa e tirava seus óculos e começava a chorar e a gritar. Ela disse, isso interromperia a minha recepção social, por isso eu tenho de fazer alguma coisa com o papai e não sei o que fazer. Assim, ela decidiu que eu faria ir para o andar de cima e subir lá nesse lugar, e ela começou a pensar, bem, agora não posso dar-lhe sua Bíblia, porque ele faria a mesma coisa lá em cima. Assim, ela somente deu-lhe um velho livro de geografia e o fez subir até lá. Disse, papai, olhe para as fotos ao redor do mundo e coisas mais enquanto estivermos tendo a festa. Ele disse, não vamos demorar muito. Nós ficaremos aqui embaixo. O senhor desce depois de um pouco. Disse, sei que o senhor não vai querer ficar perto de todas aquelas mulheres. Ele disse, não, está bem, querida, eu subirei para lá. Então ela preparou uma luz para ele e um cantinho e ela pensou, bem, isso resolve o assunto. Agora, ele somente olhará as fotos, ele lerá um pouquinho de geografia e depois de um pouco ele descerá e tudo estará bem. Assim, por volta do tempo em que elas tinham bebido metade de sua limonada cor-de-rosa, vocês sabem, e ter sua festa, foi depois de um pouco que a casa começou a tremer e o ancião se pôs a correr de lá para cá, gritando e pulando. E ela pensou, o que houve com ele? Ele não tem Bíblia lá em cima, que ele deve ter apanhado a Bíblia. Assim ela subiu correndo a escada e disse, papai, isso que o senhor está lendo não é a Bíblia, isso é um livro de geografia. Ele disse, sei disto, querida, sei disto.
Mas, disse, você sabe, o outro dia eu estava lendo na Bíblia onde Jesus disse que ele colocaria nossos pecados no mar do esquecimento, veja, e não se lembraria mais deles. E estava lendo aqui onde dizem que nem ao menos conseguem encontrar o fundo do mar em alguns lugares no livro de geografia. Disse, simplesmente pense, ainda estão procurando. Isso o estava deixando alegre. Assim, pode-se encontrar Deus para onde quer que se olhe. Vejam, se vocês olharem por aí, tudo falará por ele. Agora, realmente, honestamente, eu disse ao irmão Outlaw, sobre o que falarei esta manhã? O irmão já pregou sua mensagem de Natal? Disse, sim. Eu disse, e sua mensagem de Ano Novo? Não. Então eu tinha alguns esboços aqui que, se eu receber um convite de algum lugar, vou pregar minha mensagem de Ano Novo. Eu achei melhor deixar isso para o irmão Outlaw, na próxima semana. Assim, pensei em talvez me voltar para um pequeno texto aqui que poderíamos estudar durante alguns minutos, o Senhor permitindo, e nós confiamos que Ele nos abençoará. Quero agradecer ao irmão Outlaw e à igreja aqui por me convidarem para falar aqui. E como o irmão Outlaw disse que nosso companheirismo nunca ficou cauterizado, mas a graça de Deus nos tem mantido por todos estes anos. Esta foi a primeira igreja que me convidou, e a qual vim foi em Phoenix. Eu sei, creio que estou olhando para o irmão Troll aqui. Não estou certo, sentado na frente. Está certo, irmão Troll? Creio que ele estava junto naquele tempo. Tenho algumas coisinhas que ele me deu naquela época, pequenas, eles o moldam ou algo. Vocês sabem, coisinhas de cobre daqui de onde vocês vivem. E você olha em volta e simplesmente me pergunta o que será naquela manhã quando cruzarmos. Vocês sabem, e tivemos a chance de ver as pessoas. Eles dizem, bem, lá, vocês sabem, pareceremos tão diferentes então do que parecemos agora. Nós, isso mesmo, não teremos nenhuma marca de pecado ou idade, seremos perfeitos. Oh, anseio por aquele tempo. Vocês não? Onde todos os problemas terão terminado. E agora tenho uma mensagem de Deus que eu sinto. Não quero ser diferente, mas tenho de ser honesto. E se não falar conforme minhas convicções, então vocês não poderão ter confiança em mim. Porque eu seria mais como um traidor ou um hipócrita. E eu quero ser qualquer outra coisa menos isso, vejam vocês. Pode ser que eu perca alguns amigos na Terra, mas eu quero permanecer fiel às minhas convicções, ao que penso ser certo. Agora, anos atrás, era muito fácil quando comecei. E os sinais e mensagem e pregação. Todos os lugares estavam de braços abertos. Venha, 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 venha. Mas então, vejam vocês, todo sinal genuíno de Deus tem uma mensagem, uma voz. Vejam, ela o segue. Se isto não, Deus não dá nada assim apenas pelo prazer de dá-lo. Ele envia algo para atrair a atenção para o que ele está para falar. Assim como temos esses maravilhosos cânticos que o coral apresentou, qual foi o objetivo disto? Aquietar o povo para a mensagem que viria. Isso é o que um sinal faz. Moisés tinha os sinais dos quais falamos a outra noite. E aqueles sinais tinham vozes. E quando a voz falou, Jesus saiu também curando os enfermos. Ele era um grande homem, mas quando chegou o tempo para que aquele profeta que estava na terra, eles não tinham tido um por 400 anos, e aqui estava ele na terra e fazendo os sinais. Então ele era um ótimo companheiro, todos o queriam. Mas quando a mensagem que seguiu aquele sinal, a voz, quando ele se assentou um dia e disse, eu e o Pai somos um. Oh, que coisa, isso era uma coisa diferente. Eles não quiseram isso, estão vendo? E isso, no entanto, o mundo é exatamente desse jeito, amigos. Estão vendo? Eles, qualquer coisa que possam obter, se puderem, com que possam se servir, vejam vocês, que eles, contanto que sintam que não os incomoda, ora, eles o farão. Mas quando chega a hora em que têm de mudar suas ideias acerca de coisas, é aí que o problema vem. Agora vejam, estamos construindo um edifício, não um muro. Os edificadores querem formar uma linha de blocos e simplesmente seguir em frente. Agora, qualquer edificador pode construir isso, mas necessita-se de um verdadeiro mecânico mestre para dobrar um canto. Estão vendo? Quando se tem de virar um canto, essa é a hora em que se necessita. Isto mostra se você é realmente um pedreiro ou não. Quando você consegue dobrar um canto com isto e manter a continuidade do resto do edifício, mas dobrar o canto.
Agora, é nestes cantos quando o problema vem. Os edificadores querem continuar construindo em frente, mas não estamos construindo um muro, mas um edifício. Agora, enquanto nos aproximamos disto esta manhã, vocês orem por mim. E eu sempre oro por vocês. E agora inclinemos a cabeça só por um momento na presença do grande Jeová, Deus. E nos damos conta de nossa insuficiência, todos nos damos conta. E não há ninguém aqui que não esteja necessitado. Gostaria de saber, enquanto estamos orando, se há algum de vocês com uma necessidade especial. Vocês sabem, o infinito Deus, como eu disse aqui em Phoenix o outro dia na reunião aqui, exatamente como a televisão está vindo, Cristo está bem aqui no edifício agora. Vejam, cada movimento que você faz, toda vez que você pisca o olho, isso nunca morrerá. Está nas ondas do éter do ar. A televisão não fabrica isso, ela apenas capta essa onda de você e produz isto em uma tela. Está lá de qualquer modo, sempre esteve. Todo movimento que você já fez ainda está vivo no ar. Agora, estão vendo o que seremos no juízo? Assim, Deus está aqui da mesma maneira. Nós não o vemos do mesmo modo como não vemos aquelas imagens da televisão. Necessita-se de um certo tubo ou cristal de algum tipo para captar a voz e reproduzir a imagem, e assim por diante. Isso estava aqui quando Adão estava na Terra, mas nós simplesmente localizamos isto. Deus está aqui esta manhã, e um destes dias no milênio nós vamos compreender. Será simplesmente mais real do que a televisão e coisas assim, que Ele estava bem aqui na reunião esta manhã. Agora, enquanto nós, com base nesse pensamento, mantenha no coração aquilo de que você necessita, e apenas levante a mão a Ele. Você o fará. Diga, Senhor, e em seu coração, lembre-se do pensamento. Agora, Pai Celestial, nós somente temos este acesso, e é por meio da oração. E nós estamos vindo no nome do Senhor Jesus. Nós não somos dignos de sussurrar o nome, de usá-lo. Não somos, de nenhuma maneira, pensamos que somos dignos, mas porque fomos convidados a fazê-lo. E sabendo disto, que ele disse, se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu a concederei. E nós somos, se nossa fé tão somente puder posicionar-se detrás disso, como sendo tua palavra e quem Ele é, então estamos certos de receber o que pedimos. Tu viste cada petição, tu viste minha mão, tu conheces minha petição. E Pai, rogo por todos eles, que tudo de que eles tenham necessidade, Senhor, não creio que um grupo como este pediria algo errado. Seria algo para o progresso do seu reino, poderia ser por sua própria cura, e fazendo isso, eles iriam querer, ou seu próprio entendimento, eles iriam querer isso de modo que pudessem favorecer o reino de Deus. E rogo, Deus, que a petição de cada um seja concedida. Abençoa esta igreja, seu pastor, seus associados e os diáconos, administradores, todos os seus membros, os visitantes, desconhecidos. Eles não são desconhecidos, Senhor. Somos todos teus filhos pela graça e por Cristo. E oramos que tu nos dês esta manhã o pão da vida agora, para que possamos ir-nos daqui com o entendimento de que estas petições que fizemos nos foram concedidas. Abençoa a palavra, Senhor, enquanto a leio. Não há nenhum homem que seja apto ou capacitado para interpretar esta palavra. João viu o livro na mão daquele que estava sentado no trono, e não havia ninguém no céu, ou na terra, ou debaixo da terra que fosse digno de até mesmo olhar para o livro. Mas um dos anciãos disse, eis que o leão da tribo de Judá venceu. João, olhando para ver um leão, ele viu o cordeiro que tinha sido morto. Um cordeiro ensanguentado saiu e tomou o livro, subiu num trono e se sentou. E todas as celebridades do céu tiraram a coroa da cabeça e se inclinaram e souberam que ele era digno. Senhor, rogamos que Ele venha ao trono do nosso coração esta manhã. Sobe e toma possessão de cada pensamento que tenhamos e toma a palavra e fala conosco para que possamos saber mais acerca dele e de seu plano em nossas vidas. Pedimos isto
em nome de Jesus. Amém. Now, if you wish to turn in the Bible to the Agora, se desejarem virar na Bíblia a Escritura encontra-se em São Mateus, capítulo 21, e começando com penso que leremos o versículo 10 e o 11 do capítulo 21 de Mateus. Seria bom, quando vocês forem para casa, se já não o fizeram nesses feriados, que lessem este capítulo inteiro. É muito bom. É tudo bom. Este especialmente para esta época e com a mensagem que eu estou esperando que o Espírito Santo me permitirá trazer-lhes esta manhã. Observem o versículo 10, enquanto lemos, e o 11. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Agora vamos, Deus acrescente à sua palavra o contexto desta leitura da Escritura. Agora, nós sabemos que tempo é esse, e muitos de vocês estão familiarizados com a escritura deste capítulo em particular. É realmente no dia em que Cristo entrou em Jerusalém, montado neste jumentinho. E nós, há uma lenda que diz, era um jumento branco. Eu imagino prefigurando sua segunda vinda em um cavalo de guerra. Naquele tempo, o profeta disse que ele montaria, teu rei vem a ti sobre um asninho, e é humilde e manso. É assim que ele veio e montado em um jumentinho, um pequeno carregador de fardo. Mas na próxima vez que ele vier da glória, no capítulo 19 de Apocalipse, ele vem como um poderoso conquistador, sua veste salpicada de sangue, montado em um cavalo branco, e toda a hoste do céu seguindo-o, montada em cavalos brancos. E a lenda, não biblicamente ou historicamente, mas a lenda crê que ele estava montado em um jumentinho branco quando entrou em Jerusalém. Agora que eu escolhi isto, é ainda porque estamos nas sombras na época do Natal e do Ano Novo, o fim de um velho ano e a introdução de um novo. Daqui a alguns dias, muitas pessoas estarão virando novas páginas e fazendo coisas novas e fazendo novos votos, e é o começo de um novo ano. E isto nunca se parece muito com Natal para mim. Não sei porquê, eu sempre gosto de chamá-lo de Dia de Papai Noel. Estão vendo? Porque não há realmente muito... Não poderia ter sido o dia do nascimento de Cristo. De modo algum poderia ter sido. Ele teria de ter nascido em março ou abril, porque ele era o cordeiro. E ele era um carneiro e nasceu sob o carneiro, Áries. Tinha de ser, vejam vocês. E, de qualquer modo, ovelhas não nascem em dezembro. Ovelhas nascem na primavera. E então, outra coisa, os montes da Judéia, agora, há 20 pés de neve sobre eles. Como poderiam os pastores ter estado lá? Assim que isto, na realidade, vem da mitologia romana, o qual era o aniversário do Deus Sol. O Sol solar, na medida em que passa, os dias se tornam mais e mais longos e as noites ficam mais curtas. E entre 20 e 25 de dezembro é o aniversário do Deus Sol, na mitologia romana. E então seus deuses, eles celebravam o aniversário do Deus Sol. E Constantino estava redigindo a constituição da igreja e Estado e assim por diante. Ele disse, mudaremos isto, não sabendo qual era o dia, e transporemos isto para o aniversário do Deus Sol, e faremos que seja o aniversário do Filho de Deus. Estão vendo? O qual, mas não sabemos em que dia foi. Mas agora... Eles tiraram tanto de Cristo até que tudo... Alguém novamente trouxe de volta a mitologia de alguma criatura que viveu, supostamente, chamado São Nicolau, ou Kris Kringle, certa mitologia alemã. E isto tudo é só um mito, e Cristo não está nisto de modo algum. E as pessoas mudaram isto para a compra de uísque e jogo e modas.
Um homem um comerciante que consiga vender sua mercadoria na época do Natal, pode viver o resto do ano quase, estão vendo? É um feriado muito forte comercial. E as criancinhas pobres na rua, seus pais não têm condições de visitá-las com um presente como o de Papai Noel, e elas andam pela rua e as mãozinhas sujas e os olhinhos vermelhos. Eu simplesmente odeio ver isso acontecer. Deveria ser um dia solene de adoração a Deus, ao invés de dor de coração e dor de cabeça das coisas que são feitas. Não há nada de Cristo nisso, mas estamos bem no meio de tudo isto agora. Encontramos-nos mais ou menos como eles estavam então. Vejam, está começando a entrar agora numa grande festa. Jesus estava vindo à festa da Páscoa e tinha entrado em Jerusalém, ou estava entrando em Jerusalém. E as profecias de tudo o que ele fez tinham de se cumprir. Tudo na Bíblia tem um significado. Todo nome tem um significado. Não há nada escrito na Escritura que não tenha um profundo significado. Eu falei a outra noite em Tucson sobre por que tiveram de ser pastores ao invés de teólogos. Ele nasceu bem ao lado da igreja. E o Espírito Santo indo bem longe no deserto e apanhando não teólogos, mas pastores. Teve de ser daquela maneira. Teólogos não teriam crido em tal mensagem. Assim, eles tiveram de ser pastores. Eu preguei aqui faz alguns anos, 2 anos atrás, porque foi a Pequena Belém? O Senhor permitindo no próximo Natal, quero pregar sobre por que tiveram de ser os magos. Estes porquês, eles têm respostas para si, e elas estão bem aqui na Bíblia. E estamos vivendo em um tempo maravilhoso, o maior tempo de todas as eras. Estamos vivendo quando, a qualquer momento, o tempo pode cessar e a eternidade pode fundir-se diretamente com isto e seguir em frente. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me